boa noite. Hoje eu quero ensinar para vocês as margaridas, tá bom? Eu fiz aqui os desenhos, pintei essa placa de MDF com uma cor escura no fundo, pode ser qualquer cor que você gostar. Eu coloquei o escuro para ficar melhor para vocês verem. E tirei desenhos, ó, deixa eu ver se dá para vocês verem. Tirei o desenho aí de várias margaridas em perspectivas diferentes, tá vendo? Uma tá de costa, outra tá de frente, um botãozinho fechado, uma que tá querendo se abrir, olha lá, ó. Você pode tirar o risco e passar para cá com carbono, se você não tiver, não conseguir fazer a mão livre, tá bom? Aqui nós vamos usar o amarelo ouro. Esse aqui é da Acrylex, tá bom? Nós vamos usar o marrom escuro da Acrylex também. Pode ser outro tipo de marrom que seja bem forte. E nós vamos usar o branco. Esse aqui eu tô usando é da True Colors, ok? Então, o que nós vamos fazer? Primeira coisa, nós vamos fazer as pétalas. As pétalas tanto pode ser feita com pincel, esse aqui tá grande, deixa eu pegar um outro, com o pincel língua de gato, esse aqui, como pode ser feito com um chato também. O que passa é que eu até gosto, acho que fica mais bonitinho, mas o meu chato não tá muito bom. E eu não tenho um chato do tamanho dessa margarida aqui. Meus chatos tá grande, então eu vou fazer com o língua de gato mesmo, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é as pétalas da margarida. Então, eu vou hidratar meu pincel bem hidratado na água. Aí aqui eu já coloquei as cores que eu vou usar da margarida, tá? E aí nós vamos começar com as pétalas. Então aqui, o pincel já tá hidratadinho. Vou encher o pincel todo, olha aqui, ó, tá? Mergulhar ele aqui na tinta. E vou acompanhar o desenho. Vocês lembram que a gente tirou o risco, desenhou? Essas aqui eu desenhei na mão, mas vocês podem tirar o risco, tá bom? Deixa eu ver aqui uma posição para ficar bom para vocês. Então, nós vamos começar. Pincel na diagonal, assim. Não pode estar muito em pé e nem muito deitado, tá? Então, eu encosto e puxo. Opa. Encosto e puxo. Agora, o que eu vou fazer para poder ficar o movimento das pétalas? Porque se eu ficar só com o pincel reto, encosto e puxo, elas vão ficar todas iguais. Então, eu começo puxando aqui, ó, e termino um pouquinho na diagonal, para ela dar um acabamento mais fininho no pezinho da pétala, tá? E aí, eu vou recarregando o pincel, faço acompanhando o desenho, tá, gente? Não tem perigo se entrar no miolo, porque a gente vai fazer o miolo. Evita entrar muito, né? Ó, posso colocar algumas com o pincel de lado, tá vendo? Aqui tem umas pequenininhas, porque essa daqui ela tá bem aberta, ó. Não tem perigo retocar a pétala, tá bom? Espero que esteja dando pra ver direitinho. Ó. Eu faço alguns movimentos com o pincel pra pétala ficar moldada, tá? Ficar bem boleadinha. Aqui vocês percebem que ela tá bem aberta, ela tá assim. Então, se vocês observarem, as pétalas laterais tem que ser maiores. E as de baixo e as pétalas de cima tem que serem mais curtinhas, para dar essa impressão de que ela tá aberta, tá? Que ela tá, você tá vendo ela de frente, né?
E aqui, ó, a gente continua. Vai virando a peça. Quero fazer mais pertinho pra vocês verem aqui, ó. Um pouquinho de lado. Se ficar transparente, você pode vir depois e retocar, ok? Ó, dou uma mexidinha pra dar um formato na pétala, pra elas não ficarem todas iguais, ó. Tá? E por fora ela tem umas pontinhas assim que tá por trás, né? E aí você faz só com a pontinha do pincel de perfil, tá? O pincel não é reto assim, como a gente fez essas daqui. É de perfil, ó, encosta e puxa fininho pra dar um acabamento nas pontinhas, tá bom? Agora, essa daqui, vamos fazer todas as pétalas primeiro. Essa daqui, a mesma coisa. Vou seguir o desenho, fazendo as pétalas do jeito que tá aqui, ó. Se a pétala é mais fininha, eu uso o pincel de perfil. Se a pétala é pequenininha, curtinha, o pincel de perfil. Se a pétala é maior, aí eu uso ele assim e termino de perfil, como eu mostrei pra vocês nessa daqui, pra ficar a ponta fininha. Então, aqui nós vamos fazer de perfil, porque as pétalas são mais fininhas, dou uma mexidinha. Ó. Puxo até o fim. Gente, margarida, ela dá um charme em qualquer peça que você fizer. Umas são mais juntinhas, outras são mais coladinhas, separadas, tá bom? Aí você vai seguindo aí o seu desenho, tá? Sem problema nenhum. Aqui tem uma curtinha, aqui tem outra. Essa daqui é a que tá de costas, tá? A gente tá vendo ela de costas. Quando a gente fizer a parte do cabinho e o fundo dela, aí vocês vão perceber melhor. Ó. De perfil, porque é uma pétala mais fininha, mais estreita. E aqui também. Agora, essa aqui que tá fechadinha. Aqui, ó, essa aqui tá fechadinha, ó, puxa de ponta cabeça. Essa daqui. Cadê? Aqui. Tá vendo que é bem curtinha, né, a pétala, tá bom? Então, pincel de perfil. Ó, e bem curtinho. Faço primeiro, ó, a pétala do meio, a pétala do lado. Sempre recarregando o pincel, tá, gente? E aí, aqui, ó, não tem perigo eu puxar pra baixo. Vou até fazer aqui só pra vocês entenderem. Fazer de branco, mas essa parte aqui vai ser verde, tá? Que é a parte do botão. Agora, essa daqui. Que tá querendo abrir. Ela é linda, né? Então, vamos lá. Sempre começo da parte de cima, no meio. A pétala do meio, a central, tá? Opa, peguei muita tinta. Lembrando que vocês podem fazer com pincel chato também. Quem não tiver o pincel língua de gato, tá? Que é o Filbert. Você pode fazer com chato. Ó. Eu aperto e subo pra dar um pouquinho de movimento nessa pétala. Porque as pétalas da margarida não são todas assim redondinhas, ok? Agora essa daqui, ela tá meio aberta também. Bora lá. Do mesmo jeito, todas elas. Primeiro as pétalas. Aqui já são pétalas mais curtinhas, que é pra dar essa perspectiva na flor. A maneira como a pessoa tá olhando a flor, né? Ó.
Sai, mosquito. E se você tirou o desenho, não tem erro. Você vai seguir a forma do desenho, tá bom? O que você não pode é fugir do desenho daí. Aqui eu vou fazer uma... Isso. Eu gosto, tá vendo como muda quando você dá essa volta na pétala? Pra não ficar tudo muito reto. Certo? Agora eu vou lavar o meu pincel. Bem lavadinho, vou deixar ele sequinho aqui no cantinho e vamos fazer o miolo. Bom, agora nós vamos fazer as folhas, né? Bora lá.